Pronto, vamos lá, então, começar a aula de controle estatístico da qualidade, né? Hoje, então, 23 de agosto de 2021, eu quero começar a aula mostrando uma atividade que a gente possui, já para vocês fazerem, tá? Então, tá aqui, ó, entrou no AVA, no portal do aluno, vem aqui no controle estatístico da qualidade, acessa a disciplina. Então, vem aqui, ó, unidade de ensino 1, cliquei, sessão 2, que é a aula de hoje. Então, clica aqui e vai descendo um pouco, até chegar aqui, ó, na aula. E tem aqui, atividade sala de aula 1B1, 2021/2. Tá? O valor de 500 pontos é o valor da atividade. Clica nessa frase para poder acessar. Então, vamos lá. Então, tá aqui, tem umas instruções, tá? É importante que vocês leiam com calma. Diz o seguinte: você deverá elaborar uma resenha do artigo que consta no link dentro da atividade, né? Desta atividade. Ela deverá ter, no mínimo, 10 linhas e, no máximo, 20 linhas. Então, não é para fazer menos que 10 linhas essa resenha e, no máximo, 20 linhas não é para ultrapassar. O que é uma resenha? É um resumo crítico. Vocês vão ler um artigo e fazer um resumo do artigo. Tá? Então, mas é um resumo que vocês vão poder falar se o autor foi claro ou não foi, se ele falou demais, se ele viajou na maionese, ou se o artigo está muito bom, está muito bem escrito ou não. Vocês vão poder criticar o artigo, tá? E essa atividade que vocês vão fazer, vocês não poderão me enviar nem por e-mail e nem por anexo aqui dentro da atividade. Por isso que eu não habilitei a envio de anexo, tá? Vocês tem um espaço aqui dentro, em branco, que vocês deverão postar. Então, atente para o prazo também da entrega, ó, 13 de setembro de 2021, 19 horas. Tá? Então, depois desse horário, dessa data, a atividade vai se encerrar e vocês não vão poder postar. Então, clica aqui num botão, aqui não vai estar mais assim, como na primeira vez que vocês verem, mas é porque eu já acessei aqui. Mas clica nesse botão aqui embaixo. Então, vamos lá. O valor de 500 pontos é o valor da atividade. Diz o seguinte: elabore uma resenha do artigo que consta no link. Que link? Esse link que está aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir uma janela para fazer download. Então, essa resenha que fala sobre visualização de dados, que vocês vão fazer, né? De no mínimo 10 linhas e no máximo 20. Então, eu estou repetitivo aqui justamente para reforçar o tamanho dessa atividade, que deve ter o mínimo e o máximo. E ao finalizar, ó, vocês vão colocar aqui o texto. Ó. Pode fazer fora do AVA, não precisa fazer direto aqui. Não, tá? Até porque o AVA é bem estável, então eu sugiro então que vocês façam um arquivo de Word fora, dentro, no computador de vocês. Depois vocês copiam e colam para cá, nesse espaço em branco aqui. É aqui que vocês vão colar o texto da resenha. E aí, no final, ó, que diz aqui, ó, não esqueça de clicar aqui, ó. Ao finalizar, para enviar sua atividade, não esqueça de clicar no botão finalizar tentativa, que está aqui embaixo, ó, o botão finalizar tentativa, porque se vocês colarem o texto aqui e não clicar nesse botão, a atividade não vai ser enviada e vai aparecer para mim que vocês não fizeram. Então, não esqueçam de fazer esse envio, tá bom? E é isso, a atividade é essa. Vocês terão até o dia 13 de setembro, às 19 horas, para me entregar. Tá bom? Então, vamos aqui, voltar. Eu vou descompartilhar aqui. E agora sim, vamos para a aula novamente. Vamos lá. Compartilhar aqui. Pronto. Agora sim, vamos lá para a nossa disciplina de controle estatístico da qualidade. Unidade de ensino 1 é a aula de hoje, né? É a unidade que nós estamos, né? Que faz uma introdução ao controle estatístico da qualidade, que a gente chama de SEC. E a aula de hoje é a seção 2 da unidade 1, que tem por tema medidas descritivas e gráficos básicos. É o que a gente vai falar aqui. Então, não esqueçam de ter feito, ó, vocês fizeram, a pergunta sempre eu vou trazer esse slide na aula, tá? Ele fala o seguinte, você fez? É uma pergunta que eu faço a vocês. Fez a atividade de aprendizagem da unidade 1, seção 1?
Ou seja, aquela aula passada, tinham 3 questões para vocês fazerem após aula, né? Que chama de atividade de aprendizagem. 3 questões de múltipla escolha vocês deviam ter feito, se não fizeram, façam o quanto antes. Fizeram a leitura da seção do livro, a seção 1.2, que é o assunto de hoje, é importante que também vocês façam a leitura antes da aula, para que vocês venham já com algum conhecimento a respeito do que vai ser apresentado. Isso vai aumentar a absorção do que vai ser trazido aqui para vocês. A atividade diagnóstica, que é a pré-aula, que também está lá no portal do aluno, no AVA de vocês, da seção 2, vinculada ao assunto que vai ser apresentado hoje. É importante que vocês tenham feito 3 questões também, de múltipla escolha também. Vocês fazem, vocês ganham pontos e faz parte da avaliação continuada de vocês. E a web aula, né, também da mesma sessão, né, sessão 2 da unidade 1, que vai reforçar o que é lido aqui na sessão do livro. Certo? Direto para a aula, né? Nem vou contextualizar, quer dizer, assim, já meio que contextualizei. O que vai ser apresentado hoje, né? Hoje são essas medidas, é uma estatística descritiva, tá? A estatística descritiva que é um ferramental analítico muito utilizado em vários campos profissionais, mas também no controle estatístico de processos, né, para analisar dados. Tá? E a estatística descritiva é composta por algumas medidas matemáticas que representam, né, sintetizam conjuntos de dados, certo? Inicialmente, a gente vai falar sobre conjuntos de dados numéricos, porque a gente está pensando num processo, por exemplo, para variável, né? Pensar no processo para variável é pensar em dados numéricos, tá? E pensar em dados numéricos, a gente tem aí um conjunto de medidas que trabalham muito bem com esses tipos de dados. Tá? A primeira medida estatística que a gente traz é a média aritmética simples, é muito conhecida, né? A gente até faz o cálculo da média de forma intuitiva, né? Sem saber formalmente o que representa, mas é isso aqui que tá apresentado para vocês. Tá? Eu estou chamando de amostral porque eu já estou trazendo aqui a representação de uma amostra, tá? Então, esses valores x1 até xn representam os valores de um conjunto de dados que eu retirei de um processo, por exemplo. Então, estou fazendo uma amostragem, pensando assim, tá? Então, já estou representando aqui uma média da amostra. A amostra vai ser representada por x e essa barrinha para representar a média. Tá? Matematicamente, a média é a soma dos valores do meu conjunto, e essa soma vai ser dividida por n, onde esse n vai representar o total de dados que eu utilizei para somar. Que é igual, né, ao que está aqui de forma resumida, tá? Então, matematicamente, a gente representa a soma por essa letra, é uma letra grega, chamada sigma, maiúsculo, né? Então, ou somatório, como a gente conhece, que tem uma variação, né? Esse somatório tem um i que está variando de 1 até o valor n, onde esse n vai depender. Se eu tenho 20 dados, ele vai até 20. Se eu tenho 30 dados, ele vai até 30. Se eu tenho 500, ele vai até 500. De xi, tá? Esse índice i aqui, em xi, tá? Justamente são esses valores aqui, está indexando. E o n aqui representa o total de valores que eu possuo, né? Então, aqui eu estou representando formalmente o que representa cada um desses elementos. X barra representa a média aritmética simples do meu conjunto. Somatório de i, que vai de 1 até n de xi, representa a soma de todos os dados do conjunto que a gente analisa, né? Pensa num conjunto de um processo que eu retirei, né? Estou lá no setor de qualidade, e aí o setor de qualidade vai lá na linha de produção, vai coletar amostra, coletar dados, e aí esse conjunto de dados coletados é uma amostra, né, do processo como um todo, e é eles que representam os dados que serão tratados estatisticamente. O N é exatamente essa quantidade de dados. Moda representa o valor mais frequente em um conjunto. Tá? Então, é uma medida muito simples de ser calculada. Tá? Os programas estatísticos de análise de dados, eles calculam também, né? Mas é importante a gente conhecer o conceito. Representa a ocorrência mais frequente do conjunto de dados. Aí eu apresento um exemplo bem simples aqui,
tá? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 e 5. Então, eu tenho um conjunto de dados numéricos composto por esses valores. E aí, eu estou mostrando aqui embaixo para vocês que moda é igual a 3. Por que moda é igual a 3? De acordo com o conceito dessa medida, é aquilo que ocorre mais frequente no meu conjunto. Então, quem aparece mais aqui nesse conjunto? O 3. 1, 2, 3, 4. Ele aparece 4 vezes. O 2 aparece 2 vezes. O 1 somente uma vez. O 4 somente uma vez. O 5 somente uma vez também. Então, é o 3 quem ocorre mais. Se é o 3 que ocorre mais, ele será a moda deste conjunto de dados. E isso pode ser, esse conceito, essa maneira de se obter, a moda, ela pode se estender para outros conjuntos numéricos, tá? Deixo aqui um parênteses para dizer que a moda, ela pode ser utilizada também para dados não numéricos, ou seja, dados qualitativos, tá? Ela é uma medida também muito boa para trabalhar com dados não numéricos. Temos aqui, então, uma outra medida, que é a mediana. A mediana, ela é super importante num conjunto de dados. Eu até trago aqui uma figura que mostra a dispersão, né, a distribuição de conjuntos de dados, pensando aqui no plano cartesiano, E aí a gente tem aqui, ó, né, o plano cartesiano, ele sempre traz duas informações para a gente, né? Uma em x e outra em y, e aí forma pares de valores. Né? E essa curva aqui, por exemplo, ó, ela é construída com o ponto que é gerado pela interseção dessas retas paralelas aqui que são traçadas, né, para representar o conjunto o par ordenado. Né? Então, aqui a gente tem uma curva que representa os pares ordenados aqui, né? E a mediana, por exemplo, ela está aqui. O que é a mediana? Por conceito, ela representa o valor que vai dividir um conjunto de dados em duas partes iguais. E isso quando eles estão ordenados. Se eu estou pensando aqui no plano cartesiano, eu estou pensando aqui a origem, né, que a gente chama, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, ó. Aqui, ó. Se eu estou chamando isso aqui da origem, né, é porque aqui é o menor valor e ele cresce nesse sentido aqui, né? O valor. E aqui, depois da origem, são valores positivos para x. Da mesma forma para y, né? Da origem para cima, são valores positivos para y. E aí, então, quando a gente encontrou a mediana, vejam só, dessa curva aqui, essa distribuição de pares de valores, a mediana, ela se encontra bem aqui, de acordo com o cálculo matemático que é feito. Né? Então, ela vai ter, por conceito, abaixo dela, dessa linha aqui vermelha tracejada, que representa a mediana, vai ter metade dos valores do meu conjunto. Né? E acima dela, eu vou ter a outra metade, porque ela está dividindo em duas partes iguais. Dividir em duas partes é ter metade para um lado, metade para o outro. Né? É isso que representa a mediana. A mediana, ela faz parte de um outro conjunto de dados, outro conceito de medidas que são mais genéricos, vou dizer assim, que são as medidas separatrizes. Tá? As medidas separatrizes são medidas que dividem um conjunto de dados em subconjuntos de igual tamanho. Assim, se eu estou falando em quartil, tá? Em quartil, eu tenho as medidas separatrizes que dividem o conjunto todo em 4 partes iguais. Se eu estou falando em quintil, eu tenho um conjunto de medidas que vão me permitir dividir o conjunto em 5 partes iguais. Se eu tenho decil, eu também vou conseguir dividir o meu conjunto, quando ele está bonitinho, ordenado, pronto para ser dividido, em 10 partes iguais. Se eu tenho percentil, eu também divido em 100 partes iguais, tá? Então, é isso. Os quartis, que são 3 valores, então é sempre assim, se eu quero dividir em 4 partes iguais, eu preciso de 3 cálculos, que é o quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Tá? Onde, aqui, só para chamar a atenção, o quartil 2, ele representa a mediana. Tá? Ele representa a mediana do conjunto. E eles são calculados, tá?
eles são calculados, na realidade, isso aqui, vejam só, isso aqui representa a posição em que eles vão ocupar, tá bom? Não é o valor do conjunto de dados, mas é a posição em que eles vão ocupar, tá certo? Então, é isso. Existe uma outra medida chamada amplitude interquartil, que ela vai medir quais são os valores concentrados na minha distribuição, tá? Eles estão ali no meio da distribuição. A amplitude interquartil nada mais é do que a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. É um valor numérico. Aí vamos para os decis, tá? Deixa só eu olhar aqui rapidinho. Tá. Isso mesmo. Os decis, ou o conjunto decil, ele vai dividir, como eu já disse, o conjunto em 10 partes iguais, e aí a gente consegue encontrar a posição de cada um deles, com esse cálculo aqui. Como eu não detalhei ali no quartil, vou detalhar aqui. Esse I vai me dizer qual é o decil que eu quero calcular. Lembra que eu falei do quartil? Se eu quero dividir em 4 partes iguais, eu preciso calcular 3 quartis. Se eu quero dividir em 10 partes iguais, eu vou ter que encontrar o valor para 9 decis. Sempre um a menos. Então, se eu quero o D1, por exemplo, esse I vai ser o mesmo I daqui. Então, aqui vai ser 1. N vai ser o total de dados que o meu conjunto possui. São 10, 11, 12, 13, 500, 5.000, 1 milhão. Isso tudo vai ser dividido por 10, porque a gente está pegando essa distribuição e está retalhando em 10 pedaços. É isso que a gente está encontrando, tá? E aí a gente encontra a posição, tá? A gente vai encontrar a posição em que, no meu conjunto, estarão esses elementos, essas medidas, tá? É só a posição. E aí a gente tem que olhar lá para o nosso conjunto de valores para saber qual é o valor do elemento que está naquela posição que a gente calculou. E aí, temos o decil, o percentil. O percentil, tá? E 100 partes iguais. Se eu quero dividir em 100 partes iguais, um a menos, eu vou ter que calcular, então, 99 valores. Tá? Óbvio que a gente não faz essas coisas na mão, né? A gente joga num programa e ele faz todos esses cálculos para a gente. Imagina se a gente vai calcular na mão os percentis, por exemplo, a chance da gente obter um erro é grande, né? Porque cálculos manuais, eles são mais passíveis de errar, da gente errar, né? Então, isso tudo vai para um programa computacional. Então, semelhante ao que a gente faz para os quartis decis, né? A gente também faz para os percentis, né? O P índice I é a divisão entre I vezes N dividido por 100. Por que por 100? Porque a gente está falando de 100, percentil. Lembra quando a gente falava em 10 decil, a gente tinha 10 aqui. Quando a gente falava em quartil, a gente tinha 4 aqui, que dividia por 4. A lógica é essa. E aí tem uma analogia entre essas medidas, tá? Vamos supor aqui, esse quadro, ele está no nosso livro texto, está na página 38 do livro texto. Eu trouxe só para eu exemplificar aqui. Então, se eu quero fazer uma comparação entre percentil, quartil e decil, por exemplo, tá? Os quartis, eles não são equiparados em todas as posições, mas os decis também não, mas uma boa parte sim. Por exemplo, aqui, ó, o percentil 50, tá? Ele vai ter o mesmo valor do quartil 2, que vai ter o mesmo valor do decil 2, porque eles estão na mesma posição, tá? Percentil 50, ele está na mesma posição do quartil 2, porque o quartil 2 dividiu em 2 partes iguais, tá? E o decil em 5 partes. Então, vai estar cortando no mesmo lugar, tá? E todos eles representam o que a gente chama de mediana, tá? O que a gente chama de mediana, que é o conceito da divisão em 2 partes iguais, certo? E aí, aqui o quadro também nos diz que o percentil 10, ele vai ser semelhante ao decil 1,
tá? Porque aqui ele divide em 10 partes iguais, então se a gente acumular até o 10, eu tenho o primeiro décimo, né? O primeiro décimo exatamente é o desse 1, tá? Essa frase aqui está chamando a atenção para o seguinte, se eu precisar fazer um arredondamento para achar os elementos dessa posição, vamos supor, se a gente chega, por exemplo, num valor, né, do P10, vamos supor, né, do P10 igual a 5,3, a gente tem que arredondar, porque a gente está falando de posição, né? A gente não tem a posição 5,3, né? Porque as posições, elas são posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, e quando a gente está trabalhando com dados numéricos, é muito comum da gente encontrar valores ditos quebrados, né? Ou valores decimais. A gente precisa arredondar. E a regra diz que sempre a gente vai arredondar para cima, tá? Sempre para mais, para o interior, posterior ou superior, sempre. Tá? Sempre seguindo esta regra. Agora, a gente apresentou, né, as medidas de tendência central, algumas, obviamente, não esgotamos aqui todas, certo? Apresentamos as principais ou as mais utilizadas no estudo do controle estatístico da qualidade, certo? E agora vamos em outro conjunto de medidas, tá? Que são as medidas de dispersão. Tá? As medidas de dispersão, elas vão medir a variabilidade dos conjuntos de dados que a gente analisa. Tá? E a primeira medida que eu trago aqui é a amplitude total. Tá? A amplitude total, ela representa a diferença entre o maior valor do meu conjunto e o menor valor. Tá? Então, a gente precisa, para achar fácil, quando a gente está no computador, a gente não precisa se preocupar na ordenação, tá? Porque o computador, ele mesmo já faz ali internamente esse trabalho, mas se a gente fizer manualmente, ou quando a gente fizer sem seguir algum algoritmo, né, já implementado de um programa computacional, a gente precisa pensar na ordenação. Mas vamos pensar no computador. O computador vai identificar quem é o maior valor numérico do meu conjunto, então perceba que a amplitude ela só trabalha com dados quantitativos, né? E ela vai identificar também, né, o algoritmo que vai calcular essa medida vai identificar quem é o menor valor e a diferença, maior menos o menor. Esse resultado numérico vai representar o que a gente chama de amplitude total. Por que a gente calcula isso? Porque ela vai fornecer uma ideia da dimensão da faixa da dispersão dos dados. Então, é assim, o maior menos o menor, eu vou conseguir perceber em que faixa de valores ocorrem os meus dados. Né? É importante, justamente para a gente fazer planejamento de controle de processo, vamos supor, onde os limites de especificação, né, de algum processo produtivo, eles precisam se basear justamente nessa informação. Né? Imagina se a gente está lá fazendo planejamento de produção e aí a gente pensa em conjunto de valores, né, de dimensões de peças, por exemplo, né, fora daquilo que realmente vai ocorrer. Então, o planejamento vai ser jogado fora, não vai servir para nada, né? Então, a gente precisa ter uma ideia, ter um conhecimento. Ah, mas eu não produzo ainda esse item, esse produto. Então, informações do concorrente ou de outras fontes. E aí vamos lá para uma das medidas mais importantes, tá? Uma das medidas mais importantes do conjunto de medidas de dispersão, a variância. A variância, ela é uma medida que vai transformar os meus dados para o quadrado, o quadrático, vai duplicar, né? Vai multiplicar 2 vezes. Então, é o quadrado. Ela vai ser uma média quadrática, tá? Então, será a média dos quadrados dos desvios. Então, a média quadrática dos desvios, né? Vou já explicar o que é isso, em relação à média. O desvio, ele nada mais é do que a distância de um valor específico, um valor do meu conjunto, em relação à média do conjunto. Então, vamos lá, tem um valor, suponha que a média é 30 e esse valor é 50.
Então, se eu tenho 50 menos 30, eu vou ter 20. Então, esse é o desvio. Então, a distância, esse resultado é a distância que o 50 está da média, que é 30. Tá? Então, isso é o desvio. E aí, quando eu levo esse desvio ao quadrado, eu vou ter o desvio quadrático. Tá? E aí, quando eu pego todos os desvios que eu calculo, né, e elevo todos eles ao quadrado e somo, eu vou ter uma soma quadrática. Mas quando eu, ó, tá até aqui embaixo, ó. Aí quando eu divido esses quadrados, esses desvios quadráticos, pela quantidade de desvios que eu calculei, eu vou ter uma média quadrática dos desvios, que conceitualmente vai representar a variância. E aí tem uma diferença aqui, tá? Eu tenho embaixo, não vou entrar nesse detalhe aqui, os livros mais complexos, mais detalhados de probabilidade estatística explicam por quê, mas quando eu estou trabalhando com a amostra, o meu denominador ele tem que ser n-1, tá? E tem umas questões de propriedades aí de estatísticas, tá? N-1. Quando eu estou trabalhando com população, o meu denominador pode ser o próprio n, que é o tamanho populacional. E aí a gente chama essas medidas de variância amostral e variância populacional. E aí a gente chega para voltar para a unidade original, porque percebe, se eu estou trabalhando lá com um dado que seja, por exemplo, dado em centímetros, quando eu vou calcular a variância, eu vou ter como unidade medida o centímetro quadrado. E aí não é interessante para a gente ter uma informação diferente da medida original, né? No caso, centímetro quadrado. A gente precisa retornar para a medida original, para a gente poder trabalhar de forma uniformizada, né? De forma uniforme nos meus dados. O que permite isso ocorrer, quando eu estiver trabalhando, calculando uma medida de dispersão, é o desvio padrão. O desvio padrão, ele nada mais é do que a raiz quadrada positiva da variância. Então, se eu tinha na variância centímetros quadrados, eu vou ter um valor numérico, extrair da raiz, eu vou ter um valor diferente, menor, né? E aí a unidade de medida que estava em centímetros quadrados, ela volta para centímetros, a mesma unidade da média e do meu dado original, certo? E aí, aqui é aquela mesmo fator, certo? Quando eu estiver trabalhando com amostra, a gente calcula o desvio padrão amostral, né, que vem esse n-1, a da variância, né, por fatores que eu não vou explicar aqui. E o desvio padrão populacional é o n grande, que é o tamanho da população. Isso causa diferença? Não, quando eu estou trabalhando com muitos dados, essa diferença de dividir por n-1 vai ser irrisória, vai ser desconsiderável. Então, praticamente não terão diferença esses resultados. Vamos falar de um processo aqui bastante importante e muito utilizado na estatística, que inclusive, certamente vocês viram em disciplinas básicas de estatísticas no curso, que é justamente o processo de padronização de uma medida. Tá? Quando a gente fala dentro da estatística ou dentro do controle estatístico do processo de padronização de uma variável, a gente está falando em transformar um valor numérico em um outro valor numérico. E essa conversão, chamada padronização, tá fazendo uma série de suposições, tá? Uma série de suposições. Por que a gente precisa fazer esse monte de suposições e de considerar como verdadeiras? Porque a gente está olhando para o processo e está pensando que a distribuição, a ocorrência dos valores, a ocorrência do desenvolvimento desse processo, ele está tendo um comportamento. E esse comportamento a gente está transformando para a teoria estatística. Porque quando a gente faz isso, a gente está encaixando os dados reais numa teoria estatística que a gente conhece, para que aí isso vai fazer com que a gente consiga ter domínio sobre o comportamento, e aí a gente consiga fazer predições, né? Ou seja, fazer previsão
do nível do processo, dos limites de controle do processo, né? Justamente para ter uma noção de qual é a tendência, né, quando ele está em ação, para onde ele está indo, tá? Então, basicamente, essa é a historinha resumida. E aí eu tenho uma variável, né, dentro do controle estatístico da qualidade. Falar de variável é justamente falar de medidas quantitativas, tá? E toda variável dentro do controle estatístico da qualidade, a gente deseja que ela possua distribuição normal, tá? A gente deseja muito que ela tenha distribuição normal. Por que a gente deseja muito isso? Porque quando a variável tem distribuição normal, ela tem um comportamento matemático conhecido. E aí a gente pode usar toda a teoria matemática, teoria estatística que a gente conhece, que já está aí desenvolvida pelos grandes pensadores e teóricos e estudiosos do assunto, a gente pode manipular os dados daquela forma que está lá previsto nos livros, né, nos softwares, e a gente vai obter resultados que a gente sabe por que eles aconteceram, tá? Então, vejam só, eu tenho, então, uma variável, né, dentro do controle estatístico do processo, a gente está falar de variável aqui dentro desse contexto é falar de medida quantitativa. Se ela é uma medida quantitativa, ela pode ter uma média numérica, né, e pode ter um desvio padrão também, tá? Então, a gente está representando aqui por letras gregas, que a gente está pensando ainda em população. E, formalmente, quando a gente fala de média populacional, a gente representa por essa letra grega chamada mi. E quando a gente está pensando em desvio padrão populacional, a gente também representa por uma letra grega chamada sigma, tá? Sempre quando eu estudo essas coisas já há um certo tempo, e a gente sempre usava a letra grega, mas agora toda vez que eu olho para as letras gregas dentro do estudo do controle de qualidade ou da estatística, eu me lembro as variantes do coronavírus, porque agora todas elas também têm letra grega, né? Assim, né? Espero que não ocorram mais, né? Bem, e aí, a gente transformar de x para z, ó, de x, que é o valor original, a gente muda para z, a gente está fazendo uma transformação matemática desse tipo aqui, olha. Tá? Então, eu tenho um valor original, um valor só do meu processo, da variável do meu processo, um valor, único valor pontual. Quando eu pego esse valor e subtraio da média do processo, e eu divido essa diferença pelo desvio padrão do processo, tá? Eu estou transformando a variável x numa variável z, que é o que a gente chama de variável reduzida ou de variável padronizada, tá? Não vou fazer aqui esses cálculos todos, a gente até tem exemplo numérico ali, tá? Que eu retirei do livro, a gente vai já ver. Mas no livro está muito bem explicado, tá? Então é importante que vocês leiam, que vocês façam, me procurem para tirar dúvidas se tiverem dificuldades, e a gente vai fazer exercícios também, logo mais. Então, olha só, uma variável reduzida, qual é a importância que ela tem? Ela vai medir o que a gente chama de magnitude do desvio, tá? Porque a gente é uma reduzida, a gente está mudando, está transformando ela num desvio, tá? Em relação à média do meu processo, tá? E essa magnitude, ela vai ser mensurada no que ele vai chamar de unidades de desvio padrão. Se eu tenho uma diferença de z igual a 1, por exemplo, z igual a 1, eu estou dizendo que aquele valor, originalmente, ele tem uma diferença em relação à média do conjunto de um desvio padrão. Por que é importante isso? Porque a gente consegue medir variabilidades, né? E aí, isso tudo quando tem esse comportamento de acordo com a distribuição de probabilidade normal, tá? Isso só significa isso quando é atendida essa condição, tá? De que o meu conjunto tem distribuição normal. Então, exemplo, se eu tenho um z igual a 1,7, esse z igual a 1,7 vai significar que uma observação, né, do meu conjunto de dados do processo, extraído do processo, está desviada 1,7 desvios padrão acima da média. Por que acima da média? Porque esse valor está positivo. Ah, ele pode ser negativo? Pode. Ele também pode ser negativo. Por isso que eu digo que ele está acima. Os valores positivos, eles estão acima da média, porque eu coloquei a minha média no centro do meu conjunto. É uma outra condição para a distribuição normal.
a média, ela é centrada exatamente no meu conjunto e ela vai ser zero quando o meu Z, quando eu estiver trabalhando com variável padronizada. Tá? Então, por isso que acima dela, que é nesses valores para a direita, né, são valores positivos, à esquerda são valores negativos. E aí, para a gente trabalhar mais facilmente, né, claro que quando a gente vai para um programa computacional, a gente não tem essa preocupação, mas existem tabelas nos livros de estatística. Deixa eu olhar a hora aqui. Nos livros de estatística que são possíveis de serem utilizados. Elas foram muito importantes nos anos pregressos, né, quando não se tinha a tecnologia computacional muito desenvolvida, e aí é quando se faziam cálculos manuais, né, mas é importante, a título de conhecimento, sempre trazer que a informação sobre a existência dessas tabelas, e inclusive exercitar manualmente com alunos num curso de formação como esse, por exemplo, para que vocês entendam a lógica do cálculo. Tá? Não que isso vai ser feito no local de trabalho de vocês, ou num local de estágio, ou coisas assim, porque isso não se faz profissionalmente, né? Mas a gente precisa conhecer só para ter uma ideia da lógica por detrás desse cálculo. Então, vamos lá. Então, está aqui ó, um pedacinho, inclusive essa tabela, ela está no livro-texto nosso, tá? Ela está na página 42 do livro-texto, esse aqui é só um pedaço dela, tá ali, ó, tinha até colocar a página 42 do livro-texto. E aí está aqui, ó, variável Z, essa primeira coluna aqui, ó, essa primeira coluna, deixa eu ver se eu aumento aqui, peraí, aqui. Ó, essa primeira coluna aqui, ó, ela vai representar a parte inteira, então, ó, antes da vírgula aqui, ó, é a parte inteira da variável, ela vai ter valor máximo, que é 3, é 3 porque é o máximo que ela vai poder assumir. Quando a gente faz essa conversão, ela fica entre menos 3 e mais 3. Tá? Então, a parte inteira aqui, vírgula, aí o primeiro valor decimal da variável. Aqui nas outras colunas, eu tenho a segunda decimal desse número. Então, a gente vai sempre olhar para a variável z, mas se eu fizer esse cálculo lá da transformação, o x menos o mi dividido pelo sigma vai ter um valor que tem mais de 2 casas decimais. Tudo bem, não importa, a gente pode truncar, a gente pode pegar a terceira casa decimal em diante e desconsiderar. Ou aí também pode seguir uma regrinha de arredondamento se for preciso. E aí os valores internos aqui, que eu já diminuí, né? Espera aí, aqui, ó. Que eu já diminuí, esses valores internos aqui, ó, esses valores internos da tabela, eles representam valores de probabilidades, né? Que representam áreas que são embaixo da curva normal. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui da distribuição normal. Não tem, mas ele é mais ou menos assim, ó. Espera aí. Então, é como se a gente tivesse aqui, né, o plano cartesiano, lembra que eu mostrei? Aí a gente tem a curva normal assim, ó. A curva em forma de sino, aqui no centro dela tem a média, e aí essas áreas aqui, ó, a gente está calculando valores à direita de cortes aqui, por exemplo, tem um Z aqui, que eu padronizei, estou calculando essa área aqui, ó, embaixo da curva, e até esse ponto aqui que eu determinei. E aí, isso aqui vai me fornecer um valor de probabilidade que vai estar aqui dentro, tá? Que vai estar aqui dentro dessa tabela, né? É claro que no computador isso é muito mais fácil de ser calculado. Então, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver onde que a gente está. Não, dá tempo, assim. Já começo a me preocupar com o tempo. Vamos lá, exemplo. O tempo de preparação de uma linha de montagem de equipamentos hidráulicos tem como média 100 minutos. Então, é o tempo de preparação de uma linha lá de montagem desse tipo de equipamento, né? Então, a preparação pode ser qualquer coisa, mas que é algo que faça parte do processo e que seja um ponto importante ali, né? Vamos pensar assim. E o desvio padrão, né, desse tempo, né, é de 6 minutos. Então, a gente tem duas informações importantes, a média do processo e o desvio padrão do processo, né? O que se pede é, calcule a probabilidade de
Letra A, de o tempo de preparação ser maior do que 110 minutos, né? Então, ser acima do que a média, né? Então, como que a gente faz isso nessa situação? A gente pode recorrer justamente à padronização da informação, né? Lembra que a informação que é dada para a gente é a média do processo, né? Que é 100, então isso aqui está errado, tá? Então, ó, isso aqui é 100, tá? Tá? É 100, tá? Aqui é 100. Ah, como que eu sei que é 100? É só voltar aqui, ó. Tá aqui, ó, a média, ó. A média é 100 minutos, né? E essa média é justamente a letra grega mi. Tá bom? Então, aqui é 100. Preciso corrigir. E o desvio padrão é 6. Isso aqui tudo é dado em minutos, né? Então, a unidade de medida desses valores é minutos. E eu tenho como valor original ali, né, do meu tempo, uma observação de 110. Eu quero saber qual é a probabilidade de ser maior que 110, né? Então, 110 para mais. Então, a gente padroniza justamente nesse ponto para achar a área que está acima desse valor, né? Que está acima desse valor. Então, a gente faz a padronização de acordo com o que eu mostrei, né? A redução. Então, é o valor que eu tenho interesse, menos a média do meu processo, no caso é 100, dividido pelo desvio padrão. Esse cálculo numérico aqui me dá, né, aproximadamente esse valor, 1,67. Perceba que eu já estou considerando aqui duas casas decimais para facilitar a minha busca na tabela. Então, indo na tabela aqui, eu olho lá, né, na tabela da distribuição normal, aquela lá que eu mostrei para vocês, é bem aqui que eu quero. Aqui, ó, esse aqui. Tá? Então, aqui, ó, o primeiro inteiro, até descer lá para o 1, né? E o primeiro valor da parte decimal é 6, 1,6. E aí a gente vai até a coluna do 7 para poder ser 1,67. E aí a gente cruza justamente, ó, essa linha com essa coluna e a gente chega aqui num valor numérico interno da tabela, 0,4525. Então, tá aqui, ó. 0,4525. Ah, mas por que você fez isso aqui, professor? Então, vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Vejam só, né? Eu tenho aqui... Eita, minha curva normal não tá tão normal assim, né? Quando a gente padroniza, a nossa média vira 0. E era 100 aqui, né? Porque a média era 100, mas ela virou 0. Então, é 167, ó. É 167. O 110 virou 167. Então, eu estou aqui, ó, 167. Né? Então, eu calculei, quando eu padronizei, 167. 167 é maior que 0, né? 167 é maior que 0. E eu quero, ó, que seja maior que 110. Por equivalência, ó, esse conjunto x maior que 110 é equivalente a z maior que 167. Porque eu padronizei, né? Então, eles são equivalentes. Calcular um é a mesma coisa, é calcular o outro. Então, o que eu quero? Maior. Maior sempre são os valores aqui na parte direita desse corte, tá? Mas acho que eu não devo ter comentado, mas as tabelas da distribuição normal reduzida, elas fornecem valores para que na região, eu não falei, que estão à esquerda. E aí eu estou pedindo um cálculo para a direita da região. Opa, então a gente tem que recorrer a alguma artimanha, algum artifício, que é justamente esse que eu estou mostrando aqui. A área toda embaixo dessa curva, ela é igual a 1, que é o 100%, tá? Em termos de probabilidade, é igual a 1. E aí, como essa curva ela é uma curva simétrica, a gente está aqui na média, a gente dividiu essa área em duas partes iguais, então é simétrica. Então, a área que está aqui à esquerda desse corte zero, né, do ponto zero, tem o mesmo tamanho da área direita. Como a gente está falando que, representando isso por probabilidades, se é igual e o total é 1, quer dizer que a área à esquerda é igual a metade, então é meio, e a área à direita toda também é igual a meio, porque elas são iguais, certo? Então, eu estou pegando aqui, ó, como eu estou interessado aqui na direita da origem, né, do zero, da média, eu sei que esse pedaço todo aqui, ó,
até lá no fim, que é o que eles chamam de assintótico, vai para o infinito assintoticamente. Ela vai ser meio, pelo menos na teoria, vai ser meio. E aí, eu calculo essa parte aqui, eu posso até pintar de outra cor. Pintar assim, ó. Essa parte aqui, ó, de azul, tá? Até o zero, tá? Vou pintar, pintei de outra cor, até o zero, porque essa tabela que o nosso livro texto tem, ele vai de 0 até meio. A gente tem que ter um cuidado. Vamos focar no que está no nosso livro. Então, ele me dá só esse pedaço. Então, a gente usou esse meio. Vou voltar para o vermelho. Né? Então, eu sei que essa área toda vale meio. E aí, eu calculo a parte da esquerda do ponto. Então, ó, a esquerda do ponto é o Z menor ou igual que 1,67. Tanto faz aqui, tá? Mas menor ou igual que 1,67. Aqui, ó, o menor daqui até o zero. Né? Ou do zero até ele. E aí, quando a gente vai lá na tabela, lembra que a gente encontrou 0,4525? Da onde veio, professor? Vou voltar aqui, ó. Daqui. Mas se eu voltar mais um pouquinho, a gente voltar lá na tabela, deixa eu ver se está aqui. Não, não vai estar aqui, mas eu posso mostrar no livro. Aqui. Deixa eu ver se eu abro o livro aqui, só para a gente ver a tabela completa. Só um pouquinho. Deixa eu ver onde vai estar o livro aqui. Tá aqui, página 42. Então, deixa eu abrir aqui. Tá, então, deixa eu ver. Aqui. Então, esse aqui. Aqui eu estou numa tela que vocês não estão vendo, mas eu vou sair. Pronto, e aí eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver. Pronto, ó, tá aqui o livro. Abrindo o livro na página 42, tá 1,6, né? Então tá aqui, ó, 1,6, tá? Essa parte aqui, 1,6, e aí a gente vem, né? Não vai dar. Ó, 1,6 até, deixa eu ver aqui, ó, peraí, 1,6 eu vou ter que reduzir aqui para poder aparecer o 7 ali. Ah, tá ali o 7. Aqui, ó, o 7, e aí o 6, se a gente vir aqui, ó, na linha do 1,6 e na coluna do 7, porque é o segundo decimal, para formar o 1,67, a gente acha esse número, ó, 0,4525. Tá, o 0,4525. Então, é isso. Então, voltando lá para os nossos slides. Tá, então, tá aqui. Aí. Por isso que aparece esse 0,4525. Então, essa área que está aqui, ó, pintada de azul, ela tem valor igual a 0,4525. A área total à direita do zero tem valor igual a 0,5, que é meio. Então, essa diferença, isso menos isso, me dá esse resultado. Isso quer dizer que essa parte daqui, ó, à direita do 1,67, que eu estou achurando de vermelho, ela tem esse valor aqui, 0,0475. Então, é essa aqui a probabilidade, né, de ser maior que 110, porque antes era isso aqui, né, o evento meu de interesse, desculpa, era esse aqui, ó, maior que 110, era o que eu tinha interesse. Mas eu padronizei, eu transformei nesse evento aqui análogo, né, semelhante. X maior que 110 é análogo a Z maior que 167. E a probabilidade que estou representando aqui, ó, probabilidade de Z ser maior que 167, vai ser igual a 0,475. Então, esse resultado numérico, que teve aí um certo trabalho, né, de calcular, estou até um pouquinho rápido aqui, mas aí, quando vocês forem exercitar, vocês podem me procurar caso tenham dificuldades nos cálculos, né? Vai ser esse valor numérico aqui. Então, essa é a probabilidade, tá? De o tempo de preparação lá daquele processo produtivo
né, para ser acompanhado, né, estão verificando que vão acompanhar o processo e já estão querendo fazer algum tipo de predição, né, por exemplo, mas e se for maior que determinado valor? Mas por que o interesse é maior que esse determinado valor? Por algum motivo que a gente não traz aqui, a gente não está trazendo aqui, mas vamos supor que numa linha de produção real, né, existe alguma preocupação, não pode ser acima de determinada temperatura um equipamento, porque senão ele danifica, ou coisas assim. Então, são essas coisas que são avaliadas, são verificadas, e podem se utilizar, podem recorrer ao uso de estatística para fazer esse acompanhamento aí, né, preventivo, né, de certa forma, tá? Letra B. Ele está querendo saber o cálculo, né? Ainda do mesmo exemplo, né? O tempo de preparação ser inferior a 90 minutos. Então, eu estava numa situação onde eu queria saber a probabilidade de ser maior que um determinado valor, 110. Agora, eu quero saber qual é a probabilidade de ser menor que um determinado valor, ou inferior, né? Lembrando que a gente tem a média do processo de 100 minutos e tem o desvio padrão do processo de 6 minutos. Então, a gente tem aqui o valor que eu quero avaliar, é um x igual a 90. Estou usando o x para representar a minha variável, né? Minha variável está aqui, representada aqui, um valor da variável é esse valor de 90. E aí, a gente considerando que essa variável, né, o processo tem um comportamento de acordo com uma distribuição normal, e esse ali é um valor específico, um caso particular que a gente retirou desse processo que tem esse comportamento, a gente padroniza, então, né, o valor. Então, é o valor menos a média do processo, que é 100, e essa diferença dividida pelo desvio padrão do processo. Essa conta, né, fácil de ser obtida, ela é igual a menos 1,67. Então, deu um valor negativo aqui, né, deu um valor negativo. E aí, eu vou tentar entender o que isso significa, né? Então, eu transformei, eu estou interessado nisso aqui, ó, nesse evento, né, do tempo de preparação do meu processo de ser inferior a 90, eu tenho, por analogia, quando eu faço a padronização, um x menor que 90 é a mesma coisa que z menor que menos 1,67, tá? Então, olha só. Então, vamos sempre pensar na curva normal. Então, é sempre importante a gente desenhar a curva, né? Lembra que o centro dela, depois de padronizada, é zero, ou seja, a média vira zero. Valores à esquerda do zero são onde estão os negativos. Vamos supor que o 1,67 negativo está por aqui aproximadamente. E eu quero valores menores que ele. Os valores menores que ele estão nessa região aqui, né? Na esquerda desse valor. Na esquerda desse valor. Tá bom? E aí, vejam só. A nossa tabela, mais uma vez, acho que eu deveria ter... Deixa eu descompartilhar de novo. E compartilhar de novo. Pronto, tá aqui, ó. Olha só, a nossa tabela que está no livro texto, ela vai do zero, tá aqui, ó, o zero aqui, e ela vai ter como valor máximo o 0,5 mil, ou 500, o 0,5, né? O que isso está me dizendo? E aí eu descompartilho aqui e volto para nossos slides. Está me dizendo que aquela tabela, ó, ela vai... Peraí. Só um pouquinho. Ela vai apresentar valores, né, para a curva normal padronizada, que estão aqui, ó, nessa área. Ela não mostra para tudo? Essa aqui não. Mas é assim, é normal? Toda tabela normal padronizada assim? Não. Essa nossa tabela é assim. Tá? Então, a gente vai trabalhar com ela, porque é ela que está no nosso livro-texto. Tá? Vamos focar nessa tabela. E aí, só que vejam só, o meu problema, ele está assim, olha. Ele está assim.
eu tenho valores para o lado de lá, e eu quero encontrar valores para o lado de cá. De cá, né? De cá. E agora? A gente pode meio que espelhar como se a gente pegasse esse desenho aqui e virasse ele, fosse olhar ele pelo outro lado. Então, se a gente vira essa curva, como é que ela fica? A gente vira essa curva. Eita, ficou feio, hein? Vamos limpar aqui, espera só um pouquinho. Tá, então, como é que fica isso? Vou tentar desenhar melhor. Mais ou menos. Então, aqui, ó. Se a gente vira, a gente vai ter isso aqui assim, ó. 167. 167. E aí, o que estava antes, fica para depois. E era negativo, ficou positivo, porque a gente meio que virou, assim, a figura, né? E aqui está igual como a gente tinha no item A. Igualzinho como a gente... Até repetir a conta, ó. Até repetir a conta. E aí, é análogo. Tá? Por quê? Porque essas duas áreas são simétricas, tanto faz ser antes e ser olhado como se fosse depois, só pelo fato da gente ter uma tabela que tem uma certa restrição nos valores, a gente pode fazer uso desse recurso. Então, a gente tem a probabilidade aqui, ó, mesma calculada para o item A, de 0,0475. Então, de ser menor que menos 1,67 é igual a 0,0475, que é análogo a analisar isso aqui. A probabilidade do tempo dado do processo ser menor que 90 minutos tem essa probabilidade aqui de ocorrer. Tá? Probabilidade de ocorrer. Só um minutinho. E aí, deixa eu ver como é que a gente está aqui de valores. Tem mais um exemplo. E aí, a gente já entra em gráficos. Certo. Vamos lá. O item C ainda do mesmo problema. O item C quer saber o tempo de preparação, né? Estar entre, né? Ser entre, ou estar entre 95 e 105. Tá? Então, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, esse aqui é assim, ó. Vamos supor, eu tenho lá, né? Originalmente, eu tenho assim, ó, uma média 100, né? Uma média 100. E aí, eu tenho, antes do 100, eu tenho o 95 aqui, né? Porque a esquerda do 100 eu tenho os valores menores e eu quero 105. 105 é maior que 100, então ele está à direita. Então, originalmente, a minha curva ela tem esse eixo de valores, né? Então, é essa região aqui que eu quero calcular. Mas da forma como está, a gente não consegue calcular manualmente. Porque, mas se fosse no computador, né? Nem precisaria se preocupar com padronização. Né? Joga os valores originais no computador, o computador faz tudo o que é preciso lá. Mas se a gente está fazendo na mão, a gente precisa pensar um pouco nisso. Mas por que a gente faz na mão aqui? É porque os nossos exercícios são feitos na mão. Né? Então, a gente vai precisar fazer a prova na mão, coisas assim. Na mão, o que eu digo é cálculo manual. E a gente tem que saber fazer. Né? Pelo menos isso aguça o nosso raciocínio lógico. Né? Então, quando a gente for usar o computador para fazer um trabalho desse tipo aqui, a gente vai ter uma noção do que tem que acontecer. Se a gente só fizer no computador e não entender o que está por detrás dele, a gente vai confiar totalmente no computador e muitas vezes o computador erra porque a gente insere o dado de forma errada. E aí ele vai jogar um resultado. Independente se a gente inseriu errado ou não, o computador, em grande parte das vezes, ele nos dá um resultado. E se a gente não tiver esse raciocínio lógico, né, entender o raciocínio lógico que está por detrás, a gente vai acreditar. E aí a gente corre o risco de ficar refém da máquina e aí a gente cometer erros. Então é por isso. Então, a média ainda é o mesmo problema, né? Então, a média do tempo de preparação é de 100 minutos, desvio padrão de 6 minutos. Eu tenho dois valores, então, do meu processo agora, né? X1, 95, X2, 105, que são distribuídos conforme eu desenhei aqui. Então, a gente padroniza 1, então chama de Z1, né? Então, o valor menos a média do processo, que é 100,
essa diferença dividido por 6, que é o desvio padrão. Me resulta nesse número aqui, ó, menos 0,83. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui, tirou. Quando a gente padroniza o 100, que era a média, vira 0. O 95, que a gente acabou de calcular, ó, a gente padronizou o 95. Então, ele ficou menos 0,83. E agora a gente vai padronizar o 105, que é esse segundo valor. 105 menos a média do processo, que é 100, é essa diferença dividido por 6. Esse resultado dá aproximadamente esse valor, então o 105 virou 0,83. E aí essa continua sendo a mesma região, né? Só que esses eixos, valores do eixo X mudaram, porque a gente padronizou, né? A gente padronizou. E aí, vejam só, é isso que a gente quer encontrar, né? Mas quando a gente padronizou, a gente transformou num outro evento análogo. A gente quer saber qual é a probabilidade desse tempo de processamento estar entre menos 0,83 e 0,83 positivo, tá? Por que que eu tô calculando assim, ó? Lembra da questão da simetria? Eita, melhorou. Se eu tinha aqui, ó, menos 0,83, né? E aqui eu tinha 0,83. E aqui no centro, o que que a gente tem? A média que é 0. Então, essa região, ó, para cá, ela tem o mesmo tamanho dessa outra região aqui, ó. Por questão de simetria. A gente está olhando para um gráfico que é simétrico em relação à origem. Então, a gente pode calcular apenas um desses lados. A gente faz assim, ó. A gente faz assim, tá aqui o centro. Minha curva nunca sai igual, né? Então, a gente pega só o lado que a gente tem facilmente na tabela. Óbvio que a gente tenta facilitar a nossa vida, né? E quando a gente calcula esse valor, a gente duplica. E aí a gente acha o valor inteiro, certo? Então, olha só. Z menor que 0,83 é 0,2967. Ah, é? Como que eu sei? Então, vamos lá. Vamos lá no livro. Cadê o livro? Cadê o livro? Tá aqui o livro. Ó, então tá aqui. Então, vamos lá. É 0,83, né? Então, a gente vai na linha do 0,8. Então, deixa eu aumentar. Agora a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, deixa eu ver se consegue aumentar mais. Consegue mais. Eita, peraí. Consegue, tá aqui, ó. Na linha, ó, 0,8, que é o 0,83, ó. Tá até aqui, ó, 0,83. Então, o primeiro é 0 e o segundo é 8. 0, 8. E na coluna do 3, que é o último dígito lá da parte decimal, 3. Então, é nessa linha e nessa coluna aqui, ó, do 3, 0,2967, né? Então, tá aqui, ó, 0,2967 veio daí. E quando a gente duplica, a gente está calculando considerando toda a área. E a gente tem 0,5934. E aí a gente tem a probabilidade do tempo de preparação estar dentro desse intervalo, que é a mesma coisa que está dentro desse outro, que é o que nos interessa. Então, a probabilidade do tempo de preparação estar entre 95 e 105 é igual a 0,5934. Certo? E é isso aí. A parte de cálculo. Tá? Vamos fazer 5 minutinhos de intervalo. E aí a gente volta. 5 minutinhos a gente volta e continua. Beleza? Então, 8h40, 8h45 a gente volta. Tem dúvidas, Alan? Eu esqueci de perguntar. Não, professor, tá? Na hora que for fazer um exercício depois também, beleza. Vai pegando. Então tá bom, vamos fazer o intervalinho e a gente volta já. Fechou.